avaliação que você faz, é possível fazer uma avaliação mais de mão firme? Ou nesse início de campeonato, dá para aliviar a mão com todos os times? Ou você acha que o Atlético dá para dar uma apertadinha a mais por ter utilizado uma quantidade maior de jogadores que estão acostumados com a pressão? Ou você vai, não, tá, eles estão acostumados com a pressão, eles já são profissionais, fizeram parte da equipe principal na temporada passada, mas, aí vem o apagador, né, Breno? Mas é início de temporada, tem que ter uma calma maior. Você estava no estádio, o Gui também estava no estádio, vocês dois trabalharam lá, vocês vão poder falar um pouco mais sobre o ambiente Arena MRV e como que foi esse empate do Atlético. Bom, boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, Valu. Valeu, Breno. Obrigado. Boa tarde a todos em casa. Eu acho que é muito prematuro a gente pegar um primeiro jogo do campeonato, por mais que o resultado não foi o que o torcedor queria. Claro, todo mundo conta com uma vitória na estreia, dentro de casa, contra o Betim. Isso eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que a gente chegar a ferro e fogo. Ontem a torcida do Atlético vaiou o time no final da partida. Eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco a concepção do que vai representar esse Campeonato Mineiro, principalmente nessas primeiras rodadas aí para o Atlético, que vive uma reformulação. São 5 reforços que sequer entraram em campo ontem, né? Vários jogadores importantes não foram a campo ontem. Não tinha o Scarpa, não tinha o Hulk, não tinha Dudu, não tinha Alexander, não tinha Bernard. Enfim, é um time alternativo, tinha jogadores ali que tem experiência de jogar no time titular, mas são jogadores também questionados pela torcida do ano passado. Deixa eu só fechar. Deixa eu fechar. Ele pediu para eu deixar eu fechar. Falei, você deixa eu fechar. Você não vai dar de Elton Novaes aqui, não. Calma. Porque senão você não vai deixar eu fechar a conclusão. Esses jogadores que jogaram, vários deles são questionados. Então, por exemplo, ontem a torcida pegou no pé do Natanael, ela pegou no pé do Rony e do Alonso, não foi só pela partida de ontem, não. Isso é pelo contexto do ano passado, da temporada passada que veio para cá. Eles entraram como titulares. Alguém acha que o Rony vai mudar o que ele era? Porque agora, em cerca de nem um mês, gente, não é assim. Então o torcedor tem que entender que esse Atlético que a gente viu ontem realmente é mais o Atlético do ano passado do que o dessa temporada. O dessa temporada não tem nenhum reforço ainda. Ainda tem mais, pelo menos 2 jogadores para chegarem. O próprio São Paulo falou isso na coletiva ontem. Então, para mim, realmente, o que a gente viu ontem foi o reflexo do Atlético do ano passado. Eu não vi nada de diferente assim. Tem os garotos que a gente pode falar aqui. O Vitão, Pacini, que para mim entraram. Não é fácil você chegar e colocar a camisa do Atlético, pular um sub-20, sub-17 para o profissional e jogar. Mas foram bem. Mas também a gente não pode chegar e falar, olha, foram excepcionais, estão prontos. Para mim tem que ter tudo cautela. Nem no extremo, nem outro. Não pode falar que foi excelente, foi horroroso. Não foi um resultado bom. Se talvez tivesse vencido por 2-0, eu ia falar a mesma coisa aqui. Olha, o Atlético, para mim, ontem fez um futebol muito mais parecido do ano passado do que desse ano. Não vi nada de diferente ainda. E acho que é cedo, é o primeiro jogo. Preparo físico, condicionamento físico dos caras, né? Nós vimos ontem um Coelho que voltou contra o Vasco. Né? E ele mesmo falou na zona mista, eu questionei a ele essa questão da pré-temporada, ele falou, nós ainda estamos nos preparando. Sim, né? Alguns vieram para cá, o São Paulo não vai levar todo mundo para quarta-feira de novo, não. Por quê? Porque condicionamento físico, então eu acho que ainda não dá para poder chegar e ser muito aquela ferro e fogo. Mas, claro, o resultado foi ruim? Foi ruim. Então você acha que a torcida errou quando ela questiona os jogadores? Acho que a torcida não precisava ter vaiado da maneira que foi. Eu acho que tem que, pelo contrário, tem que ter um entendimento e um apoio nesse momento. Eu acho que ontem, por exemplo, não foi legal isso, sabe? Cara, alguém esperava, sinceramente, eu dei meu placar de 1-0, eu não esperava que o Atlético fosse jogar um jogo maravilhoso ontem, não. Então, assim, não me surpreendeu em nada. Surpreendeu o empate, que eu acho que ia ganhar de 1-0, um jogo ruim e tal. Gente, é primeiro jogo de temporada, olha o que aconteceu lá no Mineirão também, foi um resultado bom? Não foi. O Cruzeiro tem um time superior? Tem. Vamos falar sobre isso também, então eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo. Pode falar agora. Mas tem diferença. O Cruzeiro atuou com uma equipe recheada de jogadores da base. O Atlético jogou com uma equipe bem mais encorpada. A obrigação de vitória do Atlético era maior do que a do Cruzeiro. E eu discordo dessa parte das vaias, porque o torcedor do Atlético, ele vaiou os problemas de 2025. Sim. Natanael, Alonso, Rony. Tanto que o Vitão é substituído e é aplaudido. O Vitão foi aplaudido. O Pacini, gostei da atuação.
Hã? O Rony é um problema? Hoje é, Thiago. Por que ele é um problema? Ele não rende, Thiago. O treinador gosta dele, entende que ele é muito útil. Não gosta. O treinador não gosta? O Jorge o treinador Sampaoli, fala sobre as valências olha dele só, na entrevista coletiva. o Rony tem negociações avançadas com o Santos, ele tem um acerto com o Santos, entre jogador e Santos tá tudo certo. Ele ainda não foi, porque o Jorge Sampaoli tá aguardando a diretoria entregar uma reposição. E ele tá certo, não é que ele morre de amores pelo Rony, é que ele precisa de uma reposição. Se ele libera o Rony e não vem ninguém, ele perde uma opção. Guilherme, a coletiva que o Sampaoli falou não foi isso, não. Então, já que você falou sobre isso, a gente tem o trecho, ô André? Tem? Então vamos colocar, a gente vai ouvir o Sampaoli falando sobre o Rony. Eu falei com o Rony, creo que ontem, y falamos normalmente que lo más importante es que se sienta cómodo en el lugar donde está. Un jugador que para mí tiene mucha utilidad en un montón de aspectos de juego. Hoy por derecha, por el centro, seguramente no tiene la capacidad goleadora que o time hoy precisa, mas tiene bastantes cosas que yo valoro de él. Mas ele fala também, Thiago, é importante que o jogador se sinta bem onde ele está. Será que não é pro Eu não sei se é pro recado Rony. pro Rony? Eu acho que esse é o Não sei ponto. se é pro Rony. Cara, vamos parar para pensar aqui sobre o que é o Rony. O Rony é um jogador útil nesse time do Atlético. É só isso. Cara, o Rony não Mas não é muito um pouco, goleador, Thiago? não é um craque, ele não é um gênio da bola, mas ele é útil a esse time Mas do não é Atlético. muito pouco? Eu não acho muito pouco. Não, eu não acho, o Sampaoli não acha. Tanto é que o Sampaoli disse aqui é o oposto do que você acabou de falar. Thiago, Sampaoli você não quer que o considera Sampaoli útil. chegue na coletiva e queime o atleta Cara, dele, mas né? o Sampaoli é um cara muito tranquilo de... Eu não gosto desse Mas cara, quem é ele o não grande joga. cara desse ataque do Atlético? Tá Pra em gente falta. poder falar assim que o Rony não Tá tem em utilidade. falta, Desculpa, Valu. Thiago, pode seguir. Não, eu tô contigo. Valu, é por isso que o Sampaoli aguarda contratações para o setor ofensivo. Mas o Gui... O Atlético é carente Ô, nesse Guilherme, setor. uma coisa não tem, não Por mais que ele tá aguarde, linkada à outra o dele Rony, não pra gostar mim, do por Rony. exemplo, é mais útil que o Júnior Santos. Quem? O Rony é mais útil que o Júnior Sim, Santos. aí sim. É melhor não, você dar sim. cabo do Júnior Santos Até do que porque do o Rony. Júnior Santos não virou, Não, ele né? não aconteceu, mas até pode acontecer. O cara mais Hoje, machucou né, do que Thiago? jogou. 12 de É, janeiro. inclusive foi mais liberado pelo machucou do que DM jogou. recentemente. Mas, cara, eu não posso questionar aqui um jogador que é a temporada inteira titular com todos os treinadores, que todos querem utilizar o cara, inclusive o próprio Jorge Sampaoli. E aí eu vou falar o que do Rony agora, cara? Pra mim, ele é útil. Pra mim, ele tem que ser utilizado. A gente não pode chegar aqui, não dá pra usar o Rony, é difícil, é complicado. Eu não o trato como erro ainda. Você falou que é um erro de 2025. Pra mim, o Rony não é um erro, cara. Erro, pra mim, são outros nomes. Quais? O Atlético erra, por exemplo, no Biel. Natanael, eu acho que no Biel. Eu acho que o Natanael... Na verdade, não é erro o Natanael. Então, O Natanael eu até acho que ele começa bem. Mas o Biel é um erro. O Biel é um bom exemplo que o Breno deu. O Biel é um erro do Gabriel Atlético. Menino foi um erro. O Gabriel Menino é um erro do Atlético. Agora, o Rony, cara, o Rony é útil. É um cara que ele não te entrega 20, 30, 15 gols, mas ele te entrega dedicação, ele te entrega qualidade no ataque. Para outras questões, ele não vai te entregar gol. Eu E o sei, Sampaoli gente, que... tem noção disso. Ele Exato. fala, não é o grande goleador. Exato, É você característica pode do falar Rony. exatamente isso, cara. É. Então, assim. Não, goleador eu ele acho que nunca pegam foi. no pé de forma desnecessária do Rony. O que pegam no pé do Rony é uma coisa que ele fez fora do campo, que foi entrar na justiça contra o Atlético. Não, eu não entro ele nesse até, mérito. ele até explicou sobre esse assunto. Mas a isso pra torcida pega. A torcida Isso aí pra pega torcida mesmo. pega. Não, eu Pra acho, torcida pega. eu acho que sim. Não. Fica, certeza? Acho não. fica essa No mágoa. sábado, os fica caras foram esse- cobrados por isso. Fica filho. esse ressentimento Os caras cobraram o no Rony sábado, por isso. né? ué. No sábado. É que Então, sentimento assim, de cara, torcedor é verdade. igual o sentimento de alguém da sua família. É. Pode ter alguém na sua família que não preste. Mas desde que seja você falando que E- não e preste. quando- e quando é o quando é Rony- alguém de fora, ou não fala da minha família. Isso. É o sentimento que o E torcedor quando tem o com o Rony clube. cobra o que estava atrasado, a culpa não é dele. Sim, a então, culpa é da diretoria. Mas o torcedor é passional, Guilherme. Ele não vai conseguir Sim, dissociar o clube- isso. ele vai defender o clube em qualquer circunstância. Óbvio, até sabendo que o clube deveria ter pago o Sim. Rony a Mas outros o jogadores. recado do Sampaoli foi claro. Para mim, foi claro. O Rony é uma figura importante para mim. Não é o goleador que muitos estão falando, não tem a característica. Inclusive, uma característica que eu imagino que deveria ser mais... ter mais força nele, porque ele é um cara que ele tem várias oportunidades de gol. Ontem, mais uma vez, foi comprovado isso. Ele pecou várias vezes na finalização, no último passe, né? Às vezes tomando decisões erradas, de chutar em vez de Precipitado. tocar. Exato. Mas isso é porque ele é um atacante. E hoje o Sampaoli vê mais valências nele defensivas
do que ofensivas, o que eu discordo. Acho que nesse ponto ele é mal utilizado. Eu esperava mais nele, Thiago, na parte ofensiva. Eu acho que ele ajuda no time. De bicicleta, né? Aquela coisa. Agora, ele deixou claro, ele não travou a ida pro Santos. Ele falou com o cara, você se sente à vontade. Se você não tá à vontade aqui, você pode ir. Mas aqui você é importante para mim. Para mim você é importante. Então, cara, agora o torcedor tem essa mágoa. Vocês falaram tudo. Não é do jogo de ontem. Isso aí já vem. Se ele fizesse uma partida boa ontem, também eu pegar no pé dele. Mas assim, para a construção desse time de 26, longe de mim, o torcedor do Atlético, o torcedor do Cruzeiro, do América, eles têm direito de se manifestarem como bem entendem. Mas eu estou falando para o trabalho do Sampaoli, para o trabalho de reestruturação que o Atlético está fazendo, o torcedor, ele vai ter um papel muito importante. E talvez ele tenha que pegar essas cicatrizes do ano de 2024 e 2025, não em benefício dos jogadores. Mas vamos colocar aqui um estudo de caso. Se o Rony, o Alonso e o Natanael eventualmente seguirem no Atlético no ano de 2026, como é que vai ser essa relação do torcedor com esses jogadores? Com o Sampaoli, vez ou outra, precisando desses jogadores para dar ao torcedor um sustento de time. Então eu repito, eu não estou com isso, com essa minha fala, interferindo no sentimento do torcedor. O torcedor tem todo o seu direito de estar magoado, chateado com aquilo que aconteceu com o Atlético em 25 e 24. Mas agora, é importante hoje para o Sampaoli esses jogadores. E esse torcedor vai ter que pensar, Elton, como é que ele vai lidar com isso caso... Eu tenho certeza que talvez se a gente fizesse uma enquete, a cada 10 atleticanos, 9 talvez não quisessem ver mais esses atletas que eu acabei de citar com a camisa do Atlético. Mas a realidade pode ser que seja outra. Eles permaneçam no elenco até o final do ano. E não sejam titulares. Eu acho que é importante falar isso. Sim, porque o Natanael não vai ser. O Preciado. Eu não tiro o direito do torcedor de vaiar. O torcedor tá lá, o torcedor pega e vaiou depois do jogo. Mas o mesmo torcedor cobrou uma reformulação, uma mudança. E as mudanças para serem feitas é nessa toada aí mesmo. As coisas estão acontecendo dentro do Atlético. O Atlético está indo ao mercado. E, gente, pelas condições que o Atlético tem hoje, pelas dificuldades financeiras que o Atlético tem hoje, os movimentos do Atlético até aqui, a gente está falando do dia 12, hoje é dia 12 de janeiro. Os movimentos estão ok. O problema é, o Campeonato Brasileiro começa dia 28. Esse é o grande problema. Quando a gente pensa assim, ele estará pronto para jogar contra o Palmeiras? Eu não creio. Eu não creio que a gente vai ver um time reformulado contra o Palmeiras. Aí é um outro problema. Aí é a questão. Por que tá muito se falando sobre o Assad? Assad, né? O jovenzinho lá do Chile, né? Lá da Laú. Muito bom, talento, promissor. Onde que esbarra? Dinheiro. É o faz-me rir. Mas pelo que eu tô vendo, esbarra muito mais na reputação do Atlético. Também, Thiago, mas então, aí a grana, aí a gente volta 3 casinhas para trás, aí a gente hoje eu me deparei lá com um post do Fala Galo, que eu respeito demais a turma do Fala Galo, turma que busca informação, que corre atrás da informação, que se publica alguma coisa, você pode confiar, os caras são bons nisso que fazem. Um abraço pro Betinho, pro Silas, pros meninos do Fala Galo todo. Que colocou que o Atlético ainda não pagou nada do Ivan Roman. Ao palestino. Aí lembrando, o palestino é do Chile. A Universidade do Chile. Os times são próximos um do outro. Apesar da rivalidade, mas o Chile, o futebol lá é muito pequeno. A federação é muito pequena. Então bate na porta do vizinho e fala: oi, o Atlético tá querendo comprar um jogador meu, e aí? Deixa eu te contar um negócio. Aqui, ó, vamos colocar na tela aqui, um jornalista chileno. André, coloca uma figurinha aqui pra gente aqui. Tá quase chegando? Então ela vai chegar, então. Mas é porque é um jogador muito importante, histórico. Tenho certeza que é um dos maiores da história do Clube Atlético Mineiro. Coloca os gols dele aí, então, André. Tem que colocar a imagem dele, desse cara aí que eu quero falar. Ó. Breno Galante, a informação
informação que eu acabei de receber é que as coisas estão caminhando nesse momento, quantas horas? 1h39. 1h39 da tarde, estão caminhando para o Hulk não ser mais jogador do Atlético em 2026. No momento, o que parece que caminha lá para os lados do Clube Atlético Mineiro é que a história entre Hulk e Atlético vão ter um fim bem próximo. Só lembrando que no último final de semana, o Hulk foi um dos jogadores abordados pela torcida lá no sábado, lá na porta do CT do Atlético. E as falas que o Hulk colocou, a gente tem isso aí, André? A gente tem esse material? Não, o do Hulk conversando com os torcedores. Não tem problema. Eu tenho as aspas não tem aqui. problema. Você tem as aspas, Tenho. Gui? Gui, você tem as aspas? Tenho, vamos lá. Então, puxa aquela, eu quero só o final, o último parágrafo da frase dele com os Tá bom, vamos torcedores. lá. Pode ler. Abre aspas pro Hulk. Disseram que me prometeram a chave do clube, nada disso procede. Eu sou muito profissional, sou homem, eles sabem tudo que aconteceu e foi conversado. Não vou falar sobre o que foi conversado nos bastidores, porque quando tiver que acontecer, vai acontecer e a verdade vai ser dita. Pode ter certeza que eu vou dar a minha cara e vou falar a verdade em cima do que aconteceu sobre a minha pessoa. E para fechar, ele disse: só vou falar um negócio para vocês. Não fui eu que me coloquei no mercado. Então, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, Gui. Claro. Eu posso pegar aqui o seu telefone? Vou pegar aqui para você as aspas corretas. Olha, Tá. do jeitinho que tá aqui, o modelo para ficar mais fácil para você O registrar. telefone vale muito, viu, Elton? Não é nem por conta só do modelo, não. O conteúdo que tem aí, viu? É. O melhor produtor. Então, vamos lá. Não sei. De uma coisa, vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento. Apenas deixei bem claro que nada do que foi dito é verdade. Essas foram as falas do Hulk com a torcida do Atlético no último sábado, lá na porta do CT, quando alguns torcedores do Atlético foram até lá para bater um papo com os jogadores do Atlético. Então, agora eu recebi a informação, mais uma vez deixando claro, é uma pessoa que eu confio bastante. A informação é que o Hulk pode sim estar deixando o Atlético. O Hulk pode ter ido assistir ao último jogo dele na Arena MRV. Assistir. Estava no seu camarote com a sua esposa, acompanhando o empate do Atlético diante da equipe do Betim. E a informação que eu recebi agorinha, é que sim, o Hulk pode estar deixando o Atlético. Breno, eu preciso te ouvir. Eu acho que para o torcedor é mais um capítulo de uma novela que ele quer que se encerre, seja para o bem, no caso, para mim seria ele ficar, seja para um outro lado, que seria ele sair. É uma novela que está se estendendo. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas de dentro do Atlético, funcionários no geral que você cruza ali, todo mundo com a mesma interrogação. E aí ele fica, todo mundo torcendo para que ele fique. Né? Ele é um cara muito querido por todos os funcionários, pelas pessoas do grupo, mas a gente vem falando aqui recorrente, toda semana, o clima não é adequado. Eu acho que o Hulk já vem com essa sensação de não estar com um ambiente propício para ele, que ele não se sente bem aqui, pela maneira com que ele foi tratado desde o ano passado, por sérias coisas. Nós falamos aqui, eu achei que foi muito mal conduzido pelo Atlético essa situação desde o início. E aí o início vai lá atrás, tá, gente? Até antes, quando o Brax vai até a Rádio Itatiaia e fala que vai ter uma conversa no final do ano com o Hulk. Acho que isso aí também é uma coisa que eu com todo o respeito que eu tenho ao Paulo Brax, eu acho que não foi legal. Acho que deveria ter sido tratado de maneira interna, chama o Hulk, vamos ter uma conversa, vamos marcar. Tinha necessidade de externar isso, e isso pode ter caído e caiu de uma maneira ruim para o Hulk. É um capítulo que eu acho que se desenha aí para sair do Hulk. Tenho falado disso aqui. É uma coisa que eu vejo de uma maneira decepcionante, porque não é da maneira que a gente imaginava que seria o fim do ciclo do Hulk no Atlético. Né? Vai sair sem ter um jogo de despedida, sem ter uma grande
festa para ele, né? Vai ficar só aquela lembrança. Uma festa do tamanho que ele representa na história do Atlético. Vai ficar só aquela lembrança daquele jogo contra o Vasco, daquele gol de falta no estádio e no momento que o Atlético não vinha bem. Lamento muito, mas imagino que é isso mesmo e a qualquer momento, vamos ter essa notícia confirmada aí. Voz embargada do Breno. Claro. Fico preocupado. Eu fico chateado, assim como a maioria dos torcedores, inclusive, vou dizer o termo que eu falei aqui, maioria. Porque isso a gente vê ontem, inclusive, na Arena MRV, quando todos gritaram para ele ficar. Ele saiu para poder dar o toque para todo mundo e gritaram, pediram para ele ficar. Foi muito ovacionado ontem. Foi ovacionado. Agora, aí não é uma questão mais da torcida, não é uma questão do Hulk, é uma questão da diretoria. Mas você acha que tem clima para ele ficar? Pô, porque ele vai num dia no Instagram, aliás, vamos pegar na ordem cronológica. Ele te dá uma entrevista questionando o técnico. Ele questiona o superior dele. Ele chega e questiona o Jorge Sampaoli. Aí depois ele vai no Instagram e desmente o que o Brax disse em uma entrevista coletiva. Isso. Não vou dizer desmente, que a gente não sabe qual é a verdade de fato. Mas ele dá uma versão contrária do Brax. E depois ele vai para a conversa com os torcedores, numa conversa gravada, e ele, de novo, afronta a diretoria, afronta todo mundo que está acima dele no organograma do clube. Mas ali na porta do CT ele não estava tentando dar a versão dele? Ele não tentou dar a versão dele. Ele tentou dar a versão dele. Ele simplesmente só falou que o que... Ele disse, inclusive, que a verdade vai aparecer. Eu não me coloquei mas no mercado. Essa não é a versão dele. Não fui eu que me coloquei é o que eu no falei mercado. aqui na semana passada. Tá na hora do Hulk dar uma entrevista coletiva, gente. O Atlético já deu essa entrevista através do Paulo Brax. Tá na hora do Hulk convocar uma entrevista coletiva. Se ele não quiser convocar uma entrevista coletiva, porque talvez fira o contrato dele, talvez faça algo que quebre todas as questões envolvendo as cláusulas. Mas ele vai sair de forma melancólica? Mas isso não vai sair. Vai pra rede social, Mas a melancolia, se ela acontecer da saída dele, Guilherme, você me desculpa, assim, eu não tô... O Hulk não é mocinho nessa história. Não tem santo nessa história. Não, mas só na parte do Sampaoli. Tá? Porque seja o Hulk ou qualquer jogador, eu não acho legal reivindicar posição no time em zona mista. Isso tá errado. Mas de resto, eu acho que o erro começou lá no ano passado, com a fala do Sérgio Coelho ainda. Concordo. Não, o Hulk tem contrato. Vai ficar até 2020. Isso foi muito mal conduzido dentro do Atlético. Esse é o ponto. E daí... O Atlético conduziu muito e daí mal a coisa, Mas o próprio Hulk conduz mal, né, gente? Não, mas ele não tem que conduzir, Thiago. Mas claro que tem. Não tem, Thiago. O Hulk não tem que conduzir. Vamos lá, Hulk, fala aí. O Sampaoli sim, mas é que... Ele desrespeita o próprio Paulo Brax. Cara, a gente pode... a gente não quer ouvir a versão? Eu quero ver a versão do Hulk. Então, mas desrespeita porque você não sabe se o Paulo Brax falou a verdade ou não. Você ele não tá colocando aí agora. Se você não vai trazer qual é a sua versão... Eu discordo que o Hulk coloca a versão dele. Não, no Instagram, quando ele acho muito ele colocou ali o que ele acha eu gostaria de algo, mas assim, cara, por isso que ele superficialidade, Breno, rapidão. O Brax também, pra mim, quando ele fala, é super superficial. Com sinceridade, é a minha impressão. Mas ele passa também que não é algo que ele tá tratando. Isso é além dele. Ele o Brax deixa isso claro. Isso vem lá de cima. Isso é uma coisa institucional. Mas, gente, agora só um detalhe aqui. Alguém acha que o Hulk vai dar uma coletiva antes de ter certeza do que vai... Óbvio que não. E eu não acho que ele tem vai que falar agora, Breno, a partir do momento... Eu sei, mas ainda não aconteceu. Na hora que a coisa for acordada, ele já deu a letra. A verdade virá. Na hora que acordou, vai pro Fluminense, tá resolvido? Eu acho que ele vai convocar a coletiva. Ele vai. Mas claro que ele vai sair daqui pela porta da frente e vai falar. Sabe qual que é a minha preocupação? Essa coletiva só acontecer ele se apresentando no Fluminense. Aí ele vestindo uma outra camisa. Não vai vestindo fazer. uma outra camisa. Você acha que ele fala ainda em Minas? Eu acho que ele faz aqui, como o Ronaldinho, você citou, fez. Eu acho que ele vai fazer praticamente para a imagem que ele construiu como ídolo do Atlético, não seria bom. E não seria bom ele falar se, por exemplo, seria dentro do Atlético. Isso. Que, ó, eu acho que ele pode até fazer fora do Atlético, mas não lá. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui. O Ronaldinho brigou com o Leverkusen, discutiu com o Leverkusen naquelas finais contra o Lanús na Recopa Sul-Americana, em 2014. Ronaldinho sai quando é substituído, no segundo tempo ele é substituído. Ele passa do lado da Donizete e fala, acabou minha história no Atlético, tô indo embora. Foi pro vestiário, tomou banho, trocou de roupa, ficou esperando a festa do título, comemorou. No outro dia, pegou e fez a entrevista coletiva, ou 2 dias depois, enfim. Mas ele usou a Cidade do Galo para pegar e fazer a despedida dele. Só reforçando aqui, eu recebi uma informação de uma pessoa que eu respeito muito, que eu considero bastante, e ele disse, no momento o Hulk está saindo do Atlético. No momento,
O que caminha é para o Hulk sair do Atlético.